Quais são os cuidados que a gente deve ter com relação aos fogos de artifício e os animais? Marcos, os animais, eles têm, nesse período agora junino, né, o período onde tem bastante fogos, eles têm um incômodo muito grande pela sua audição ser mais aguçada, né, ser mais potente do que a do ser humano. Então, um pequeno barulho incomoda bastante aos ouvidos de um cão e de um gato, principalmente de um cão. Nesse período, a gente se preocupa, os veterinários se preocupam com vários fatores que contribuem para que ocorram acidentes e incômodos com esses animais. Primeiro seria a questão dos fogos. Os animais, eles têm essa audição mais aguçada, e o barulho de um fogo de artifício, ali, um estrondo daquele, faz com que ele fique irritado, tente fugir de casa, derrube objetos, muitos deles até partem que estão com coleira, pode até causar enforcamento desse animal, e isso aí preocupa a gente. A orientação nesse sentido é que você possa colocar um chumaço de algodão no ouvido desse animal para diminuir assim a penetração desses sons no pavilhão auricular do cão e do gato, vai diminuir consideravelmente. Também que mantenha esse animal contido em um local que tenha menos impacto possível desses fogos. Tem pessoas que trancam no banheiro, tem pessoas que colocam em um quarto, né, que vai diminuir assim o impacto desse som. E os riscos que existem das fugas, então também dele fugir de casa com medo desses fogos, e também tem o outro, Marcos, dele se queimar nas fogueiras. Então tem muito nesse período aí cães e gatos que chegam com o coxim plantar, com as patinhas queimadas, né? Fora os outros acidentes que nós temos aí durante as fugas de atropelamento e outros problemas mais. Então a preocupação nesse sentido das pessoas manterem os seus cães e os seus gatos em locais protegidos e de preferência com um abafador, que seria o algodão nos ouvidos, para diminuir o impacto do som. E com relação, por exemplo, à questão além do incômodo que provoca o barulho dos fogos ao animal, a proximidade que ele acaba tendo com as fogueiras, por exemplo, também prejudica bastante? Isso. A fumaça pode causar irritação das vias aéreas superiores, né? Aí, e causar uma rinite, causar outro problema mais grave, dependendo da quantidade de fumaça que ele vai inalar. E também os riscos aí dos acidentes, das queimaduras que eu tinha falado, se ele passar sob uma fogueira, passar sob uma fogueira, ou depois naquele local que fica aquela brasa, né, e aparentemente não tem fogo, mas ainda está lá a brasa queimando, e ele pode queimar as patinhas dele e causar aí uma queimadura grave, até tendo em casos extremos e em casos graves, ter até de fazer a amputação da pata. Agora, o ideal seria, por exemplo, privar um pouco o animal dessa noite junina. Ele pode participar tranquilamente do ambiente com... Se ele tiver umas características de não ter medo, né? Não ter medo, às vezes os fogos tanto tem o barulho como também tem a luz, porque tem fogos que iluminam. Então, se ele não tem medo daquela iluminação dos fogos, ele não tem medo do barulho, eu não vejo problema dele participar. Porém, aí tendo a ressalva que se ele começar a se tremer, se ele começar a grunhir, começar a querer fugir, começar a ficar incomodado, a pessoa tem de resguardá-lo, né, para um ambiente onde ele se sinta protegido e que diminui os riscos de acidente para com ele. Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Os Dantas, bom dia. Eu queria que você perguntasse aí a Dr. Robson, que eu crio uma pinchezinha, uma cachorra pinche, e ela cai muito cabelo, ela vive com os cabelinhos caindo. O que é que eu faço? Tem tratamento
ou falta alguma vitamina? Pergunta aí, por favor, aí, Marcos Dantas. E aí, doutor Robson? Essa queda de pelo, Marcos, o animal ele cai o pelo todo dia. Então, todo dia tem pelos caindo e todo dia tem pelos nascendo. A primeira coisa que a gente tem de ver é qual a causa dessa queda de pelo. Se é uma causa natural, por queda natural, ou se é uma causa de uma dermatite, ou fúngica, ou bacteriana, ou endócrina, né? E fazer essa avaliação dessa queda de pelo. Existe a possibilidade de ser por uma deficiência de vitaminas e minerais, que no caso seria você utilizar, eu gosto de citar esse produto, o Pelo e Derme, é um produto que é bastante utilizado pelos veterinários, né, para tratar a parte de desequilíbrio, de perda de pelo por problemas vitamínicos ou minerais, mas também existe a possibilidade de ter áreas de alopecia, que seria áreas sem pelo, que aquilo ali aí já pode ser um problema maior, quanto à questão de problemas endócrinos, no caso hormonal, vou dar um exemplo, o hipotireoidismo, e algumas infecções que possam estar surgindo por fungo, que seria malacésia, aí Streptococcus e Staphylococcus, que seriam as bactérias. Então tem de fazer uma avaliação clínica por um médico veterinário para poder fazer o diagnóstico diferencial e a prescrição da medicação mais adequada, caso isso seja um problema de uma dermatite. Tem mais pergunta aqui chegando, doutor Robson. Minha gata pariu há 6 dias, né? Gostaria de saber com quantos dias posso vacinar novamente, pois com 15 dias de parida ela entra no cio novamente. Isso aí é interessante. Gato, ela quando pare, em média 30 dias ela entra no cio, Marcos. Como a dela entra com 15 dias, então infelizmente ela vai ter de retardar aí já para no máximo 10 dias a administração dessa medicação. Ou que eu oriento mais isso, ela fazer a cirurgia de castração nessa gata para evitar esse transtorno. Se ela não quer para reprodução, se ela não quer para parir, ela fazer essa esterectomia dela, eliminando definitivamente a possibilidade dela estar entrando no cio e de ela estar cruzando, Marcos. Deixa eu abraçar aqui o deputado Coronel Azevedo, que nos acompanha pelo Facebook na capital do estado. Aquele abraço, obrigado, Coronel, pela sua audiência. Tem um vira-lata, um poodle e um pastor alemão, mas só o pastor fica muito agitado com os fogos, os outros nem ligam. Por que será? Mesmo os fogos sendo longe, ele fica agitado e nem se alimenta direito. Isso aí vai de acordo com o temperamento do animal. A audição de alguns animais, elas são mais aguçadas do que outro. Nesse sentido aí, os outros podem não ligar, porque já se acostumaram. Esse pode ter tido um trauma. Também existe a questão traumática de animal. Ele, em um certo momento, ele sentiu um estrondo muito próximo a ele, ele ficou com trauma daquele estrondo. Então isso aí também vai a questão comportamental de indivíduo para indivíduo. Minha dica para ele é que coloque algodão nos ouvidos, que vai diminuir consideravelmente a penetração do barulho nesse animal. Lembrando que ele também pode ter medo da luz. Se for isso, vai ter que colocar em um quarto ou em um local fechado que ele impeça a visualização daquelas luzes. Você já deixou bem claro de que, por exemplo, um dos riscos do animal é ele se assombrar com foguetão, enfim, com a bomba e sair correndo sem direção, se perder no bairro, enfim. Como é que a gente consegue evitar, por exemplo, isso? Se de repente colocar alguma identificação, o animal ele vai ter a sensibilidade de voltar para casa? Olha, nessas situações, a orientação é que todos os animais eles sejam identificados. Existem umas coleiras que você identifica com o nome do proprietário, o telefone do proprietário, você manda gravar e coloca na coleirinha dele. Como o animal tá, esses fogos geralmente estão no período noturno, então ele vai sair com medo no período noturno, com medo do barulho dos fogos. E por onde ele passa, ele vai escutar mais fogos e mais fogos. Então a tendência dele é fugir com medo aí para não sei nem aonde. E nesse sentido ele pode perder a referência da volta para casa e ficar perdido aí pela cidade,
tendo riscos mais ainda de acidentes, principalmente de moto ou de carro. Essa questão, por exemplo, do fogo de artifício pode causar ansiedade no animal? Pode sim, pode. Tem umas medicações que nós utilizamos, eu posso até dar aqui o nome em público, é o Calmium, existe em várias apresentações, tem ele em bisnaga, tem ele em tablet, né, em palitinhos, que você utiliza para fazer com que esse animal ele fique mais calmo, fique mais relaxado, diminuindo assim a ansiedade e a liberação de adrenalina no corpo, né, desse animal. E também aí vai liberar cortisol endógeno, vai liberar várias outras substâncias no seu organismo, que vai fazer com que ele fique estressado mais ainda, que ele fique nervoso e cause prejuízos para a sua saúde. Quem mais se estressa na noite de São João, é o gato ou o cachorro? O cachorro. O cachorro ele é mais estressado. O gato ele se protege muito fácil, né? O gato ele vai logo se esconder aí dentro de um guarda-roupa, se esconder debaixo de uma cama, se esconder em algum local que por si só, nesse esconderijo, vai diminuir o impacto das luzes e o impacto do barulho, né? Então o gato ele tem essa facilidade de se esconder. O cachorro não, o cachorro ele fica para um lado, para outro, fica uivando, né, latindo, ele vai ter um incômodo bem maior. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte Francisca, ela quer saber o seguinte: se o animal se ferir, por exemplo, com relação a algum fogo de artifício, quais são os principais cuidados que ela tem que tomar? A primeira providência que tem que tomar? A primeira providência que você tem que tomar é lavar esse local com água limpa, né? E aí tem umas pessoas que dizem com água limpa e gelada, né? Água fria, para diminuir ali até aquela temperatura, e você providenciar urgentemente a procura de um auxílio médico veterinário para que ele possa fazer a utilização das medicações mais adequadas e a proteção desse local onde ocorreu a queimadura. Lembrando que o popular coloca manteiga, o popular coloca pasta de dente, não façam isso, tá? A providência é você lavar o local com água fria e levar para que seja feita a medicação mais adequada no local da queimadura. Vinagre resolve ferimento, não? Não. Vinagre, pasta de dente, manteiga, não façam isso, que você pode estar agravando ainda mais o local da queimadura e a irritabilidade da pele. Você pergunta aqui se a alimentação, por exemplo, causa sono para o animal. Quando o animal come, Marcos, a tendência é que o organismo mande mais sangue para a parte intestinal, para que ocorra ali a digestibilidade do alimento e a melhor absorção do alimento. Então é normal que o animal, ao se alimentar, a tendência dele é, como vai diminuir o fluxo sanguíneo, principalmente na parte circulatória central, né? Ele vai tentar ter uma sonolência para facilitar a digestibilidade. Então isso aí não é uma coincidência, é uma condição fisiológica do animal. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte: quais as vacinas que não podem faltar para os cães? Não pode faltar, a primeira é raiva. Essa é indispensável, vacina de raiva. Já quando nasce? Quando nasce, Marcos, a orientação é que você dê do Ministério da Saúde a partir de 45 dias, 60 dias de idade, né? Nas clínicas, a vacinação de raiva ela vai ocorrer aí por volta da 15ª, né, 16ª semana de vida. As outras vacinas são as vacinas de virose, que não deve faltar, também pelo índice de circulação viral que existe na nossa cidade, no nosso país. E aí tem as outras vacinas, que são vacinas que devem ser utilizadas também, que vem vacina de bronquite, vacina de leishmaniose, que é o calazar, e aí alguns profissionais utilizam ou não a vacina de giardia, mas as principais são vacina de raiva, vacinas de virose, que vem parvovirose, sinomose, leptospirose, parainfluenza e outras, e a vacina de leishmaniose, que é o calazar. Quanto tempo dura o vírus da sinomose no ambiente?
no ambiente, Marcos, aí tem histórico, né? Histórico de durar aí 30 dias, 25 dias, tem vários relatos. O da parvovirose, ele é mais resistente aí no ambiente, podendo passar meses no ambiente lá, o vírus persistindo e com risco de transmissão para outro animal. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: se eu acostumar, por exemplo, meu cachorro a ouvir som alto, ele pode ter mais coragem de enfrentar os fogos de artifício ou não? A questão do som alto, ele é uma constante, né? Então ele está constantemente se escutando aquele barulho. Porém, o barulho do fogo de artifício é como se fosse um tiro, é um estampido. Então esse barulho súbito é que faz com que o animal tenha medo, né? E cause a irritabilidade na audição dele, e ele vai ter um medo maior. Acho que o som alto por si só não vai impedir que ele tenha medo do barulho dos fogos. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. É Fátima Barros. Eu quero saber com quanto tempo é que os recém-nascidos tomam a vacina da virose. Segura só essa resposta, que eu até pedi desculpa aqui a dona Fátima, que ela me convidou para almoçar na casa dela lá domingo, mas infelizmente não tive condições, dona Fátima. A senhora me convida de novo, que irei com o maior prazer lá no sítio Carrapateira. Doutor Robson, a pergunta aí. Rapaz, Marcos, você evitando uma galinha caipira de torrada, Barros, mas veja bem, dona Fátima, a vacina de virose em cães, ela pode ser administrada a partir dos 28 dias de idade, que aí tem uma vacina chamada PUP, que é uma vacina que vai proteger contra sinomose e parvovirose, e posteriormente você começa com a vacinação aí desse animal até mais ou menos terminar na 15ª, 10ª semana de vida, que você vai aplicar aí 3 doses de vacinas de virose para que ele fique protegido contra esse mal que tanto mata cão aqui na nossa cidade. Eliane pergunta: gato com dificuldade de deglutir e com aspecto de tremor, como mal de Parkinson, pode ser o quê? Olha, tem várias viroses que estão circulando na região do Siridó e no país, Marcos. Aí vai ter aí calicivirose, FIV, que é a AIDS felina, a imunodeficiência viral felina, a FeLV, que é a leucemia viral felina. Mas essas características de ficar com dificuldade de deglutir, né? E com esses tremores que aparentemente seria dor, né? Aparentemente é muito característico da calicivirose. Ela está aqui bastante atuante aqui na nossa região, causando gengivite e amidalite. Você, quando abre a boca do cão, está bastante infeccionado, do gato, né? Está bastante infeccionado, bastante irritado, e tem de ter os cuidados necessários, porque o animal deixa de se alimentar, e gato, a partir de 3 dias, 4 dias sem se alimentar, ele pode entrar num quadro de lipidose hepática e causando aí, ficando todo amarelo, causando uma hepatite e uma icterícia, e esse animal podendo acarretar até a morte desse animal. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, doutor Robson. Eu queria saber do senhor, porque eu criei uma raposa enjeitada, a mãe dela morreu. Aí ela é muito agressiva. Aí eu queria saber se precisa de dar medicamento a ela, se tem algum medicamento que deixa ela mais tranquila. E raposa se cria? Marcos, algumas pessoas criam raposa, né? Inclusive é uma preocupação nossa, né? Quanto médico veterinário e quanto trabalhador da área de saúde pública com isso. Primeiro, não se deve criar raposa em domicílio, porque é um risco para o cidadão, é um risco para a pessoa. Veja bem que ela é um animal silvestre, um animal que tem as características dela, não é domiciliada, então por isso que ela fica brincando, tentando morder, porque o instinto dela, a mãe dela ensinou, né, a genética dela é no instinto de caça. Então ela vai sempre brincar mordendo. E essa mordedura, por si só,
pode causar aí um problema futuro para ela, se ela vier a adquirir uma raiva, por exemplo. Como ela é caçadora, a tendência dela é ir caçar, pegar um morcego que está no chão, que pode ter raiva e que pode transmitir raiva para ela e posteriormente transmitir raiva para o seu proprietário ou para algum vizinho. Então é bastante perigoso. Inclusive, Marcos, aí já vem a outra parte, que é crime ambiental, você manter animal silvestre em cativeiro. Então aí nesse sentido aí eu até me preocupo, né, em ele ter esse animal dentro do seu domicílio, porque ele, além de estar causando esse problema de crime ambiental, ainda causando um risco de vida para ele, né? Vários clientes meus que já tiveram a posse desses animais de raposa, a gente orienta que leve para a estação ecológica do Seridó, que lá ela vai estar bem protegida, tem bastante alimento para ela ficar lá na estação ecológica, né? Diminuindo os riscos de transmissão de doença para esse ouvinte. Se ele não queira fazer essa soltura natural, aí pelo menos que ele vacine contra raiva, mesmo sabendo que a vacina de raiva de cão possa ser que não proteja 100% para a raposa. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Dr. Robson, mais uma vez, bom dia, que é de São João do Sabugi. Judite, é porque, olha, como eu já disse, a minha gatinha, ela vai fazer já 12 anos, ela nunca pariu, só que ela vive no cio direto, aí eu tô notando que ela tá ficando magra, mas aí eu comprei uma vitamina para ela, que outra pessoa me ensinou, e ela tá tomando, só que ela dá muito trabalho de tomar. Ela não gosta, é Hemolitan. Diz que é uma boa vitamina, aquela Hemolitan Gold. Aí eu quero saber se esse cio dela, mesmo com a idade, durante o tempo da idade, sem precisar fazer essa esterectomia, ela passa, essa coisa do cio dela passa, ou vai ser assim até ela morrer. Aí eu acho assim que ela fica muito magra. Aí eu tô dando essa vitamina para ver se resolve, né, alguma coisa, se ela aumenta. Agora ela come bem pouquinho, ela come muito aquele sachê. É bom? Um abraço, Judite, São João de Sabugi. E aí, doutor Dali? Judite. Robson Gomes. Judite, a gata, ela é um animal poliéster, né? Então ela vai ficar entrando no cio direto e até o fim da vida. A gata não entra, né? Vou voltar a repetir para bastante criadores de gato não entra em menopausa. Enquanto vida tiver, ela vai estar entrando no cio e se cruzar, ela vai estar parindo. Se você não quer seu animal para reprodução, o melhor é que você faça a cirurgia de esterectomia. É uma cirurgia simples e uma cirurgia que vai dar uma qualidade de vida bem satisfatória para o animal. A pergunta dela quanto à questão da vitamina, é uma vitamina boa, né? A Hemolitan eu gosto bastante, sendo que é uma vitamina como todos os outros produtos que tem a base de ferro, que o animal ele não gosta muito dessa medicação. Aí existindo outras medicações para gato, uma dica que eu dou é que ao invés de ela botar direto na boca, Marcos, ela pode melar as patinhas, as patas, as mãos do animal com a medicação, e por ela ter o hábito de lamber, ela vai ingerir indiretamente essa medicação com o hábito da lambedura das patas. Tem mais pergunta, bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Pergunta ele aí que a minha cachorra tá com os olhos todo remelando. O que é que eu posso fazer? E aí, doutor Robson? Olhos remelando, isso pode ser uma conjuntivite causada por bactéria, isso pode ser uma conjuntivite causada por um vírus, no caso a sinomose, ela dá uma conjuntivite, Marcos, aí característico da sinomose. Aí nós podemos ter a possibilidade de ser uma ceratoconjuntivite seca, em virtude de uma sequela ou um problema da erliquiose, que seria a doença do carrapato, que dá uma ceratoconjuntivite seca, e também pode ser um quadro de úlcera de córnea no animal. Aí, para você poder fazer
a avaliação oftalmológica, você examinar com teste de Schimmer, por exemplo, para que você veja a quantidade de lágrima que está tendo nesse olho, você corar com fluoresceína para ver se existe úlcera de córnea ou não, e você fazer a avaliação de todo o contexto do animal para confirmar ou descartar se existe a presença de uma infecção bacteriana ou de uma virose, né, ou de outros problemas no animal, para que você possa fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento mais adequado para esse olho. Então o olho é muito delicado, você tem de diferenciar para poder tratar. Nosso ouvinte conta que está dando aí o Bravecto comprimido para o cachorro dela, só que é um pouco grande, ele tem dificuldade de ingerir o comprimido todo, aí ele acaba colocando um pedaço para fora. O que é que ela faz no caso? O correto do comprimido Bravecto é que você dê ele inteiro, né? Tanto é que na prescrição de bula tem dizendo que você não quebre, não amasse, dê ele inteiro. Mas se existe a dificuldade dele ingerir, ela faz a administração desse comprimido, né? E aquele outro pedaço que ele colocou para fora, ela reintroduz na boca do animal, que é um comprimido palatável, e ele vai conseguir fazer a ingestão de todo esse comprimido. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Dr. Robson, e bom dia, Marcos Danta. Aqui é Neuma da Barra Nova. Eu gostaria de me informar do doutor se, além da caatinga perto da minha casa da cachorra, eu tenho a obrigação de aguentar os latidos, que começa de 2 da manhã até essa hora ainda tá latindo. Eu tenho essa obrigação de aguentar. E aí, doutor Robson, abraço para você, Neuma. Neuma, latido de cachorro, né? Muitas vezes ele tá latindo ali porque tá querendo se soltar para ir urinar e defecar, ele tá latindo porque tá com fome, ele tá tendo um incômodo. Minha orientação para você quanto a isso, existe leis, né? Existe leis no nosso país e na nossa cidade que elas foram criadas e acredito eu que elas devam ser cumpridas. Então você procure a vigilância sanitária, procure o centro de controle de zoonoses, faça lá uma denúncia, né? E essa denúncia que você fizer lá vai ser investigada por parte da vigilância sanitária e do centro de zoonose, e quem estiver descumprindo a legislação vai ter de passar a cumprir. E minha orientação para isso é que você procure as autoridades competentes, que é a Vigilância Sanitária e o Centro de Zoonoses, e faça sua denúncia e eles vão investigar. Para fechar, nosso ouvinte quer saber por que quando esfria a cachorra dela espirra muito. Pode ser alergia? Pode ser, Marcos, a questão de alérgica, né, a climas frios, existe isso aí. Pode ser um ressecamento das vias aéreas superiores, aí nós temos... O nariz tem lá os septos nasais, que a mucosa resseca muitas vezes, e esse animal começa a ter uma irritabilidade e apresentar aí esses espirros, coriza, em virtude de um processo inflamatório que possa estar existindo no local. Dr. Robson é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó, telefone 3421-1263, ali pertinho da Eletrocentro e Redicom. Você pode seguir, inclusive, a Veteripet do Instagram, né? instagram.com/Veteripet, tem muitas dicas de saúde, né? Dicas para os animais. E, Dr. Robson, obrigado pela sua participação até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, obrigado aos ouvintes, obrigado às pessoas que estão curtindo lá na página da Veteripet no Instagram, curtindo aí as publicações. Estamos... daqui a alguns dias entrando com novos quadros, pretendemos fazer a dica da semana também, para que possa estar trazendo mais ainda informações aos nossos ouvintes. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana.